Bom, gente, nessa questão de número 6, uma questão da PUC do Rio, e objetiva, né? E ele falava da situação em que você... Esse desenho que ele fornecia, que tá aí também, é como se fosse o mapa, né? E em que ele envolve dois pontos desse mapa, que é justamente a casa e a escola de Pedro. Falando sobre esse caminho que o Pedro faz, né? Na verdade, sobre esses caminhos que o Pedro faz. Porque ele fala que o Pedro sempre vai fazer caminhos mínimos, né? Não vai ficar dando voltas por aí pela rua, né? Então, siga o exemplo de Pedro, não fique andando pela rua de bobeira. E aí, nesses caminhos mínimos, ele sempre varia, mas sempre, né, com essa condição de fazer o mínimo possível. Aí, por exemplo, um caminho que ele poderia fazer seria que desce, né, 3 quadras e depois vira à esquerda e vai 4 quadras para a esquerda, né? Então, 3 quadras para baixo, 4 quadras, né, dessa forma da gente ver, né? 3 quadras para cá, sentido sul, e depois 4 sentido leste. Bom, ele também poderia fazer o seguinte caminho, né? Eu queria listar isso com vocês, mas deixa eu só anotar esses. Que foi assim, né? Ele fez baixo, 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 e depois direita 4 vezes, né? D, 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 D. Bom, outro caminho que ele poderia também fazer seria esse aqui, né? Ir primeiro para a direita e depois descer. Então, ele fazia o DDD primeiro, D, faltou um, e depois baixo, baixo, baixo. O outro caminho que ele poderia fazer seria zigue-zagueando, né? E aí, eu não sei se você já está entendendo onde que isso vai dar, mas a gente poderia fazer... Pedro poderia fazer o seguinte caminho, né? Ou os seguintes caminhos, porque na real todos eles têm o mesmo comprimento, tal chamado de mínimo, mas ainda assim você sempre tem a mesma quantidade, né, de decisões. Vê se você entende onde eu quero chegar. Por exemplo, esse caminho de roxo, ele zigue-zague, né? Então, direita, baixo, direita, baixo, direita, baixo, direita. Então, direita, baixo, direita, baixo, direita, baixo, direita. De novo, você tem uma série de 7 decisões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. E assim seguiria, galera. Porque esses caminhos, na verdade, a gente não vai precisar ficar contando dessa maneira. Assim também daria certo, tá? Mas a gente pode usar a matemática a nosso favor. O que está acontecendo aqui? Basicamente, esses caminhos se diferem não pelas decisões, porque são sempre 7 decisões e a mesma quantidade, 4 para a direita e 3 para baixo. O que muda é a posição, é a ordem. Então, na verdade, a gente poderia usar o recurso da matemática da seguinte maneira. A gente pode, então, se cada caminho significa trocar, permutar, então é só a gente fazer a permutação de geral, dos 7. Levando em consideração que a gente também tem repetições, né? 3 para baixo e 4 para o lado, né? 4 para a esquerda. Então, fazendo essa permutação aqui embaixo, a gente vai achar o total de permutações disso aqui que a gente escreveu. E isso aqui que a gente escreveu, na verdade, são os caminhos, né? Só que a gente usando outros artifícios, outras ferramentas. Maneiro? Bom, então aqui ficaria 7 fatorial sobre 4 fatorial e 3. A ordem aqui não importa, né? Vai estar multiplicando. Mas eu vou abrir o 7 até chegar ao 4. Se aproveita do maior sempre, tá? 7, 6, 5, 4. Que aí a gente corta o 4 também. E o 3 fatorial a gente pode fazer uma parada maneira, ó. 4 fatorial, 4 com 4, lá no funk dá 8, mas aqui a gente corta. 3 fatorial, não sei se tu lembra, né? Seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6, né? Aí tu pode, ó, 6 foi embora. Aí 7 vezes 5, a gente chegaria em 35. Ou seja, tem 35 formas de permutar essas 7 letras, né? Com 3 Bs e 4 Ds. Que significa, em outras palavras, são 35 caminhos consideradas essas repetições, né, de decisões que é para baixo e para direita. Beleza? Aí 35 tá na letra... Um minutinho. Pera aí. Calma aí, gente. Letra D, que demora, que nervoso. É isso. Valeu.